Vocês sabiam que o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, divulga uma lista dos livros que ele mais gostou todos os anos? Pois é. Ele mesmo configura como o principal livro vendido nos Estados Unidos, é o livro que ele escreveu. Mas, em 2020, ele divulgou essa lista e um dos livros é esse aqui, ó, Longo e Claro Rio, que a gente vai conversar um pouco hoje. Esse livro, escrito pela Liz Moore, foi publicado nos Estados Unidos no começo de 2020, mas ele só foi traduzido e trazido aqui para o Brasil em fevereiro desse ano, na caixinha da Tag. Bom, para quem não sabe, a Tag manda todos os meses uma caixinha, aí tem alguns planos, você escolhe. Nesse caso, a Tag Inéditos manda sempre um best-seller ou algum livro importante aí no cenário mundial traduzido aqui para o português. Bom, me chamou muita atenção, na verdade, um livro de ficção tá nessa lista do Obama. Isso porque aqui no Brasil a gente tem uma ideia um pouco diferente de literatura, né? Eu mesma já me vi nessa discussão com algumas pessoas sobre ficção e não ficção. E eu sempre tenho a sensação de que ficção aqui pra gente é deixada um pouco ali de lado, é quase como se fosse uma coisa ou muito artística ou menor. Tanto é que quando a gente compara o mercado editorial americano, o mercado editorial brasileiro, primeiro que o mercado editorial americano é muito mais robusto em termos de volume de livros e tal, mas a diferença tá também em quais livros estão, né? Então aqui no Brasil, os livros mais vendidos quase não têm ficção, são livros de negócio, livros de autoajuda, livros de não ficção basicamente. Nos Estados Unidos é bem diferente. Lá realmente a ficção tem um outro peso e é nesse cenário que a autora Liz Moore consegue lançar esse best-seller. Esse é o quarto livro da autora. Ela, na verdade, vinha de uma carreira musical, lançou 3 livros antes desse, nenhum trazido para o Brasil, e aí esse livro foi de fato de maior destaque dela, Longo e Claro Rio, que a gente vai bater um papo agora. Bom, esse livro é classificado como um thriller, que é um livro policial. Eu particularmente acho que ele flerta com alguns outros estilos, porque apesar dele ter de fato uma trama, é um assassinato em série e uma busca, né, por quem é esse assassino, o livro traz uma trama familiar muito forte. Então ele conta a história de 2 irmãs, a Mickey e a Casey, e essas irmãs elas tiveram um passado bastante pesado, difícil, só que elas seguem caminhos completamente diferentes. Uma delas, a Casey, ela é uma viciada em heroína que vive nas ruas, enquanto a Mickey, ela é uma policial, e é a policial que justamente faz a patrulha nessa área que a Casey mora, né? Essas irmãs, elas não se falam, né? Existe uma racha nessa relação, mas o livro mostra muito a potência da família e desses laços, né? De infância, principalmente, porque apesar de não se falarem, essas irmãs estão, de fato, muito conectadas. Por mais que o livro se passe, se desenrole aí num cenário de policial, seja um grande elemento de sustentação da narrativa da Liz, a trama familiar ela também é bem intensa e bem vivida no livro. Outro ponto alto do livro é a descrição do bairro de Kingston, na Filadélfia, que é onde se passa tudo isso. Esse é um bairro que ficou bastante degradado pelos usuários de droga, então é considerado um dos lugares em que a crise de opioides, a epidemia de opioides nos Estados Unidos, como eles mesmos falam, é um bairro que carrega toda essa problemática dos opioides, então tem gente morrendo de overdose nas ruas, tem gente traficando drogas, tem prostituição, então todo esse cenário, ele é muito bem descrito pela Liz, e isso é legal porque representa muito do como foi construído esse texto, né? A autora, ela morou próximo a esse bairro aí durante bastante tempo e ela saía à noite com um fotógrafo para fazer alguns registros, e com esses registros ela foi conseguindo fazer uma descrição que realmente a gente se sente lá. Então, para mim, esse também é um dos pontos altos do livro. Bom, a epidemia de opioides começou nos Estados Unidos mais ou menos nos anos 90. Desde então, mais de 750 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos, mais ou menos a estatística que a CDC trouxe pra gente. Bom, atualmente morrem mais ou menos 9 mil pessoas por semana de overdose nos Estados Unidos. Os especialistas dividem essa crise de opioides em 4 ondas. A primeira, lá em 1990, começou, na verdade, de forma lícita. Os opioides, eles estão presentes em muitos analgésicos e culturalmente nos Estados Unidos as pessoas consomem bastante remédio. Os médicos receitavam sem limitações e as pessoas começaram a se viciar. Bom, quando eles começaram a perceber, né, de fato que as pessoas estavam morrendo de overdose pelo excesso de analgésicos, o governo começou a restringir o uso, né, as prescrições médicas, e muitos usuários passaram então para a heroína, que é o mesmo princípio ativo, mas aí sim uma droga ilícita. Então eles dizem que a
heroína foi a segunda onda dessa crise de opioides. A terceira onda começou lá em 2016, mais ou menos, com os opioides sintéticos, e agora eles falam que eles estão na quarta onda, que é a onda da metanfetamina. E tem até uma fala muito interessante de um médico, que ele fala que assim como o coronavírus, ele teve mutações, a crise de opioides nos Estados Unidos ela também sofre algumas mutações, porque quando eles tratam dos analgésicos vem a heroína, quando trata da heroína vem os sintéticos, quando trata dos sintéticos vem a metanfetamina. Então é crise sanitária de fato. Por curiosidade, algumas cidades dos Estados Unidos, mesmo no período da pandemia, morreram mais pessoas de overdose do que do próprio Covid. Bom, os presidentes sempre têm um plano para tentar minimizar essa crise e agora em 2019 foi preso uma pessoa ligada às farmacêuticas. Também interessante como método de curto prazo, já é usado na Europa há algum tempo, são as casas em que as pessoas podem ir e usar as drogas, mesmo drogas ilícitas, né? Então eles distribuem seringas limpas, colocam um lugar minimamente adequado, uma estrutura de médicos e de enfermeiros para que os usuários eles consigam usar as drogas em locais adequados e minimizar as mortes por overdose. Então esses locais eles não são destinados a acabar com a crise na raiz, né, na causa raiz, a tratar, mas sim fazer com que as pessoas não morram de overdose. Na Europa isso já é uma prática há mais um tempo, mas lá em 2017 os Estados Unidos também começou a adotar, inclusive lá na Filadélfia, cenário do livro. No Brasil essa realidade não é tão latente. Primeiro porque aqui a gente não tem tanto essa cultura de analgésico, né, de tomar tantos remédios, pelo menos não quando a gente compara com os Estados Unidos, mas até por uma questão geográfica, né? A gente está muito próximo aí dos grandes produtores de cocaína, então a droga que chega aqui pra gente é mais fácil chegar, né? Cocaína, o crack, que é de fato um dos grandes problemas quando a gente fala de drogas ilícitas aqui no Brasil. Vide a Cracolândia aqui em São Paulo, né? Que é um caso aí que tem uns 30 anos mais ou menos, entra governo, sai governo e a gente ainda não entendeu como resolver. Bom, apesar do cenário do livro, desse contexto ser um contexto bem pesado e a trama policial ela envolve algumas coisas aí no meio do caminho, a autora conseguiu trazer uma linguagem bem americana até nesse sentido de que a gente se envolve, que a gente entra ali na história e quer desvendar o mistério. Então essa sustentação do suspense é muito legal no livro. Mas para mim o mais interessante de tudo são as protagonistas mulheres do livro, né? Então, primeiro que é um livro que poderia ter sido escrito por qualquer um, né? Acho que não é um livro que tenha o foco como o gênero, mas por ser escrito por uma mulher, ele traz aspectos que a gente vai entendendo. Então, ele traz um pouco da questão da maternidade, a maternidade num sentido de não só da mãe biológica, né, mas da mulher cuidadora e de como as mulheres acabam sendo muito protagonistas no cuidado com as crianças. Ele traz isso um pouco da questão do assédio sexual e moral no trabalho em relação às mulheres. Ele traz uma mulher como policial investigativa, né, e o quanto que ela tem que se provar para levar a história para o chefe e para as pessoas entenderem. Então ele trata dessas questões de gênero de uma forma muito intrínseca ao livro, ele não foca nisso e é muito legal a gente ver uma policial aí como protagonista, né? Esse é um cargo que normalmente quando a gente fala a gente associa ao homem, então esse também é um aspecto bem legal do livro. Bom, esse é um livro que eu honestamente só ouvi falar por causa da tag e enfim, eu não ouvi muito mais um buzz assim da mídia em relação a ele, mas eu achei bem legal trazer aqui no canal pra vocês, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta muito de thrillers, não é muito meu estilo de livro, mas eu gostei de me aventurar lendo esse thriller. Eu achei que ele conseguiu fazer uma combinação bem interessante aí entre essa narrativa americana, que ela é bem potente, bem estruturada, e ao mesmo tempo trazer também esses elementos de pauta, de discussão, para além ali da trama do livro. Bom, espero que vocês tenham gostado, deem um like no vídeo, assinem o canal, ativem o sininho, um beijo e até o próximo livro!